Você vai mudar a meta de inflação? É isso que você vai fazer o Galípolo inventar aí, no tal Banco Central independente de mentirinha que a gente tem aqui? Que, na verdade, é Banco Central dos banqueiros, sempre foi e não vai deixar de ser. Só faltava essa. Bom, voltando aqui na nossa pauta, olha só, vamos falar um pouquinho de economia? Olha só essa notícia. Governo Lula publica MP que dá reajuste médio de 27% a servidores. A medida terá um impacto de quase 18 bilhões de reais no orçamento para 2025. O governo publicou nesta quinta-feira a medida provisória que está ajuste salarial e reestruturação das carreiras de servidores públicos federais. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, já tinha anunciado a medida, mas agora ela foi formalizada no Diário Oficial. A MP abrange todos os servidores federais, incluindo ativos, aposentados e pensionistas. Os reajustes vão acontecer em duas fases. A primeira agora, em janeiro de 25, e a próxima em abril de 2026, com percentuais que variam conforme as carreiras e um impacto de quase 18 bilhões de reais no orçamento. Jorge Serrão, o que nos diz, Serrão, dessa medida? O governo, que até outro dia estava falando de corte de gastos, pedindo ao Congresso que se sensibilizasse com a necessidade de corte de gastos, agora vai dar aumento para servidores federais. Que tal, Serrão? Tá parecendo uma malandragem, parece que estão jogando para a galera aí, né? Com a falta de dinheiro, com o dinheiro alheio. A gente vai ter que ter mais imposto para poder sustentar esse aumento? Não estou aqui questionando se o aumento é justo ou não. Os servidores estão com salário defasado e sem ter aumento há muito tempo. Mas o que a gente tem que debater? A quantidade de servidores públicos no Brasil e o quanto se paga a esses servidores é um valor condizente com a nossa realidade? Está havendo no Brasil uma produtividade efetiva do serviço público para justificar que se pague cada vez mais e melhor ou contrate mais gente para o serviço público? Essas contratações, essa manutenção de tanta gente em Barnabelândia, está condizente com o avanço tecnológico, com a nossa transição da era digital para a era quântica? São perguntas que precisam ser feitas. O Brasil tem que se modernizar. A gente vai ver agora o choque americano. O nosso Elon Musk vai dar um choque de gestão por lá, e quem no mundo não copiar aquele modelo vai entrar pelo cano, porque ele vai racionalizar a máquina, a maneira de gerir a coisa pública. Provavelmente isso também vai ser copiado pelo Javier Milei na Argentina. Pode esperar que isso já está na agendinha. Então a gente vai criar daqui a pouco um fosso tão gigantesco entre a Barnabelândia e a Tupiniquim, cada vez mais cara, cada vez mais dispendiosa e cada vez mais ineficiente, e o resto do mundo. E aí a gente vai perder cada vez mais competitividade, vai ficar um lugar cada vez menos atrativo para tudo, para investimento, para se viver, para ter uma possibilidade até de uma gestão correta e boa da coisa pública. Então, tem muita coisa para debater. Eu uso muito o verbo debater, que o Brasil parece que tem nojo ou detesta essa palavra, não debate. A gente está conseguindo ter parlamentos que não parlam. Esse ano a gente teve uma Câmara dos Deputados que aprovou um monte de coisa sem a mínima discussão sobre o que passou ali, né? As comissões parlamentares não funcionaram. Foi tudo atropelado pelo voto de liderança, que é uma ditadura dentro desse regime parlamentarista picareta que a gente tem no Brasil. Então, isso tem que ser discutido. Por isso que é legal a gente ter aqui no programa 2 representantes eleitos do Legislativo que vão levar esse tipo de discussão para dentro. Na Câmara, não, vamos discutir aqui as coisas, não vamos atropelar a votação, não, vamos debater certo ou errado. Pode, não pode, é possível ou não, o que você aprova é certo ou errado, dependendo da circunstância e da situação, mas tem que ter o debate. Aprovar coisa por voto de liderança, tudo negociado nos esquemas de bastidor, não leva a nada. E esse caso do aumento do salário do servidor, é um tremendo golpe armado. Está dizendo que vai dar o outro reajuste em 2026, com previsão de juro batendo aí, passando de 15%, economia derrapando. Onde é que ele vai arrumar dinheiro para isso? Ele vai emitir mais papel moeda? É isso, Lula? Você vai mudar a meta de inflação? É isso que você vai fazer o Galípolo inventar aí, no tal Banco Central independente de mentirinha que a gente tem aqui? Que, na verdade, é Banco Central dos banqueiros, sempre foi e não vai deixar de ser. Então, são muitas perguntas a serem feitas, muita dúvida, e a gente está aqui para cobrar, vamos encher o saco. E esse aumento para os servidores, hein, Darcio, que nos diz?
é a retroalimentação da tragédia. Por que eu estou falando retroalimentação? Porque o Jorge Serrão aqui já deu para a gente mais ou menos as pistas do que está acontecendo. A gente tem um governo que gasta muito e gasta mal. Isso tem pressionado a nossa economia e, lamentavelmente, a nossa economia vai mal e a desvalorização do real é um indicador disso. Os números econômicos são indicadores disso. Inclusive, o nosso PIB só está elevado, adivinha por quê? Porque os gastos do governo contabilizam no PIB. Quanto mais o governo gasta, mais o PIB sobe. Isso significa o quê? Que quanto mais o governo gasta, mais teremos defasagem fiscal, mais precisaremos emitir moeda, mais deveremos, mais o juro subirá, mais o real desvalorizará. E aí o que acontece? O servidor fala, eu preciso de ter o meu salário reajustado. E aí o governo gasta mais. Gastando mais, o que acontece? O governo precisa emitir mais e assim vai. É uma roda sem fim. A retroalimentação da tragédia brasileira. A elite burocrática recebe o aumento. E isso vai depois rebater no aumento de ministros. Não tenho dúvida disso. No aumento do próprio salário do presidente da República. Podem esperar. É uma questão de tempo. Tá? Agora, a questão toda é a seguinte. Por que esses servidores públicos não cobram o governo para que ele pare de gastar mal, pare com os janjapaluzas, parem com as viagens nababescas, diminuam o número de ministérios, cortem os cargos comissionados, a pelegada, os apaniguados, e de repente o nosso poder de compra aumenta e ele não precisa de ter um reajuste de 27,5% quando o salário mínimo sobe apenas 7%. Por que Lula dedica ao povo 7% e aos seus amigos 27,5%? A elite burocrática recebe 27,5%, 20% a mais. Porque esse grupo, em certa medida, sempre o apoiou. Mas eu quero garantir para esse grupo o seguinte, independente do aumento que vocês tenham, que tenham 35%, 40%, 50%, 100% de salário, muito em breve, qualquer que seja ele, não alcançará o tamanho da tragédia. E você em breve receberá um carro cheio de dinheiro e ele vai dar para comprar, no máximo, um rolo de papel higiênico, que a gente já viu isso na Venezuela. É isso, Vitor Brau. Diga, Adrelice. Olha, por que o Brasil não prospera e os Estados Unidos prospera? Tem um fator muito significante que é simples. Os Estados Unidos tem um princípio de empreendedorismo, iniciativa privada. Ninguém dá bola para o Estado. O Estado ali é um mal necessário. Entendeu? Eles elegem as pessoas, seus representantes, mas ninguém sonha, na maioria das vezes, em ser, sei lá, senador, vereador, como a gente é, inclusive aqui, eu e o Dácio. As pessoas sonham em quê? Quem são os grandes vencedores dos Estados Unidos? São os mega empresários. São os grandes atores, são pessoas que investem no seu próprio negócio, e lá tem uma máquina de desburocratização que faz com que o Estado fique servindo o empreendedor. Aqui no Brasil é o contrário. Qual que é o sonho do brasileiro médio? Todo mundo tem um primo, um tio, um avô que fala, você tem que ser funcionário público, meu filho, vai lá. Por quê? Olha só a mentalidade. Você vai trabalhar pouco, meu filho, você vai ganhar muito, vai se aposentar com 40 anos. Eu já ouvi isso, gente da minha família, não vou dizer quem é. A questão é essa. Então você tem uma ideologia no Brasil da pessoa se servir do Estado. Não é o Estado que serve ao cidadão. E quando a pessoa, quando se serve do Estado, ela está se servindo do contribuinte. Aí você une isso no Brasil, essa porcaria da esquerda que não dá lugar certo em lugar nenhum, nem no Brasil, nem em lugar nenhum no mundo. Por quê? Porque eles apostam no Estado gigante, dão aumento, dão grana, liberam verba para ministério, dobram o número de ministérios, como fez o PT, dá aumento sucessivo para funcionário público, que, em geral, não estou dizendo que são todos, a maioria tem um serviço precário, aquele velho axioma, né? O Brasil tem um imposto de renda da Dinamarca, dos Países Baixos lá, mas um serviço de Uganda. Paga 30% do seu salário para ter um serviço de merda do Estado. Então o sujeito tem o sonho de ser funcionário público. O funcionário público no Brasil é extremamente bem remunerado, em grande parte, e trabalha pouco, e às vezes trabalha de maneira precária, é mal preparado, e o governo de esquerda faz o quê, meu filho? O governo de esquerda se alimenta da pobreza.
Ele cria um Estado com elefantíase gigantesco, muitas vezes corrupto, entendeu? Sufoca a capacidade do empreendedor, faz o empreendedor, estou falando de micro, médio, estou falando de grande empresário, não, pagar 3 vezes o salário do empregado para dar para o Estado. Aí, ou o cara vai à falência, ou o cara vive daquele problema de miséria. O mercado de emprego diminui, fica sempre restrito, ou pior, com subemprego. E aí, essa pessoa que tem subemprego ou está desempregada, ganha o Bolsa Salsichão e faz o quê? Vota no governo que alimentou a sua própria pobreza, sem saber que quem impediu ele de se alavancar através do empreendedorismo e do livre mercado foi esse governo que se alimenta desse pobre, que ele sustenta com parcas condições e que vira eleitor eternamente fiel. Não é à toa que, infelizmente, o Nordeste elegeu Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, ainda sobre a economia, a gente tem aqui um outro número também bastante preocupante, sobre o futuro da economia brasileira. É o seguinte, a taxa Selic. Taxa Selic pode retornar a 15% pela primeira vez desde 2006. 15% de juros, hein, gente? Já pensou? É a possibilidade que está no radar. O Banco Central está projetando isso. O Banco Central sinalizou que a taxa Selic, atualmente em 12,25% ao ano, deve aumentar para 15% em 2025, um nível não visto desde 2006, quase 20 anos. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, enfrenta a pressão enquanto a instituição planeja 2 aumentos consecutivos de 1 ponto percentual já nas próximas reuniões do Copom. Segundo o Boletim Focus, essa expectativa reflete a visão dos agentes financeiros sobre a política monetária futura. E aí, Serrão, é essa projeção, então, 2025, ainda mais difícil, mais inflação, juros nas alturas, 15%, não é pouca coisa não, hein? Não, e é isso. Por quê? Essa aí é a expectativa negativa do mercado que está projetando isso. E o presidente do Banco Central não tem o que fazer. Ele vai ter que aumentar os juros para quê? Para agradar os rentistas da oligarquia medieval que sustentam a máquina estatal, que rolam a dívida, que dão sustentação ao governo, bancam os sistemas por trás desse modelo brasileiro falido. Então é isso. Ou a gente tem uma discussão aqui de mudança estrutural pensada, ou isso aqui vai estourar num determinado momento. A esperança é que a gente tenha o reflexo da gestão Trump, que vai dar uma trumpicada aqui no nosso modelo de narconegócio, no nosso modelo de Estado, vai afetar também a nossa tirania tupiniquim em operação, e aí a gente pode ter uma possibilidade de uma mudança se nós, povo brasileiro, conseguirmos ter um pouco de união, se tivermos capacidade de pensar um projeto estratégico de nação facilmente entendível pela população, e se a gente conseguir enxergar o horizonte, tirar a conclusão do que a gente quer de verdade para esse país. Porque ficar no fla-flu ideológico, ficar no gosto, não gosto, né? Achar que vai eleger um presidente que ele vai fazer o milagre, isso não vai nos levar a lugar nenhum. Então a gente tem que ter a discussão política. As discussões políticas estão avançando, a gente, apesar de todos os problemas, a gente está tendo mais maturidade para esse tipo de discussão e vamos avançar, mas não tenho ilusão, nada é rápido, rápida vai ser a nossa desestruturação, que o PT está fazendo um trabalho assim de altíssima qualidade para acabar com a gente. Diga, Darcio. A taxa Selic significa o custo do dinheiro, né? O preço do dinheiro. Isso impacta diretamente nas operações de financiamento. Financiamento que, obviamente, lá na ponta o cidadão vai sentir, fica mais caro, sim, mas, sobretudo, as indústrias, as empresas que querem investir por meio desse tipo de operação. Fico pensando, né? É muito interessante você olhar para o IBGE da vida, com o Postman, dando números sobre nossa economia absolutamente incongruentes quando a gente olha para essa realidade. Como assim? Se o risco está maior, por isso que o juros sobe, que existe um risco. O Serrão estava falando aqui. O que aconteceu lá em 2006, a gente viu depois, anos depois, uma crise, uma bolha que estourou nos Estados Unidos, salvo engano, em 2008. Todo mundo sabia que algo estava por vir. Será que algo está por vir agora? Existe um risco? Estamos nos aproximando de um momento de crise? O que eles estão vendo que a população não tem o direito de saber? É muito curiosa essa situação, né? E aí, eu fico observando que parece assim, que no Brasil, aquilo que não afeta o narcotráfico, eu tenho que falar isso, porque é a verdade. Não tem problema. Então, assim, como cocaína não se vende a prazo, não existe o crediário,
o Escobar, financiadora, não existe nada disso. Eu estou falando a verdade, parece que a gente já virou um narco-estado. Como não temos hoje problemas em relação à operação, afinal de contas, o narcotráfico já está, por exemplo, o PCC já está em mais estados que o McDonald's, é a indústria que mais cresce no Brasil, já está exportando, entrando nos Estados Unidos, virando um problema para a Europa. Então, a coisa que mais cresce no Brasil é o narcotráfico. E o restante não. O restante você pode atrapalhar. A sensação que dá é que, aparentemente, se não atrapalhar o narcotráfico, deixa estourar, não tem problema algum. Esse indicador é um indicador de que, lamentavelmente, outra bomba estourará. A primeira estourou no colo da Dilma. Vamos refletir e pensar no colo de quem essa outra bomba do Lula, né, vai explodir. Vitor Brau. E só um parênteses rapidinho, isso que o Darcio acabou de dizer. A gente tem uma economia informal, marginal, gigantesca, que a gente não consegue medir. Você vê aí um dinheiro que circula que é impossível em condições econômicas normais. Então é isso que a gente tem que enxergar. Essa turma aí está se lixando para o juro alto, a vida vai sendo levada. Só que tem uma hora que a destruição estrutural do país é tão grande que vai afetar até essa galera. E se houver uma repressão a ela, como pode ter internacional, nós vamos ter aqui uma desestruturação nunca vista antes na história do Brasil. Para a gente fechar, Adriles. Olha, parece uma samba de uma nota só, vou fazer um comentário curto. Você, dona de casa, que está vendo esse programa, vê todos os programas sobre economia, inflação, é tudo complexidade fajuta. Você sabe que se você gastar mais do que você arrecada, você vai ficar endividada, nenhum tipo de pessoa vai querer investir na sua casa, nenhum tipo de pessoa vai te emprestar mais dinheiro. É o que acontece no Brasil. O país é um país em que o governo gasta mais do que arrecada. Pior, gasta o seu dinheiro, dona de casa, mais do que arrecada. Entendeu? E arrecada muito. E investe mal. É por isso que tem que ter taxa de juros enormes para conter o dólar, para conter a inflação. E aí, quando você tem uma taxa de juros enorme, você inibe o quê? O empreendedor, mais uma vez, de estabelecer o seu negócio. Aí fica todo mundo com dinheiro na poupança, com medo da inflação. Dinheiro na poupança não gera dividendo, não gera aquecimento econômico. Então tem uma série de problemas assim. É uma miríade. É um governo gastador, é um governo que gasta mal, é um governo que gasta mal o seu dinheiro, que devolve serviços ruins e que depois culpa quem? O próprio coitado do presidente do Banco Central de aumentar juros pela ineficiência e incompetência do governo. Sabe de quem que é a culpa? Não é nem de você. Não acredito que tem gente que votou no Lula aqui, mas pode ter um outro, né? Não é nem do eleitor que votou no Lula. É da imprensa que mandou o eleitor votar no Lula. É da justiça eleitoral que subliminarmente mandou o eleitor votar no Lula. Sabe por quê? Esse filme já aconteceu 4 vezes, meu filho. 2 mandatos do Lula, 1 mandato da Dilma, agora 4 vezes. Entendeu? É dar burro em ponta de faca. É imprensa idiopata, é influenciador, é universidade, tudo com essa mentalidade pseudo-progressista. Olha pro lado. Olha aqui na Argentina, a Argentina estava no buraco. O cara tá tirando a Argentina do buraco. É realidade, não é ideologia, não é ideia. O cara tá fazendo o quê? Cortando o custo. Cortando o custo. Aqui tá aumentando o custo. Não tem jeito de dar certo. Então você, economistinha liberal que falava que tinha nojinho do Bolsonaro, você é culpado. Você, jornalistinha que falou ontem que o PT era corrupto, que fez mensalão, que fez petrolão, você é culpado. A miséria do Brasil tem culpa, tem CPF. É a imprensa, é a universidade, é influenciador de meia pataca, é economista liberal com nojinho do Bolsonaro. Todos eles são culpados pelo desastre e pela crônica de uma morte anunciada que a gente está vivendo no Brasil pela 4ª vez.